Bom dia. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Bom dia para quem está chegando. Se alguém puder me dar um retorno quanto ao áudio, se está tudo direitinho. Quanto ao som, se está muito alto, se está muito baixo. Bom dia, Aiesca, bom dia, Alessandra. Estamos aqui fazer mais uma vez o Evangelho no Lar, do Lar Espírita Casa dos Samaritanos. Tá ok, né? Obrigada, meu amor. Então, para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Obrigada, Marília. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 12. Obrigada. Amai os vossos inimigos. Então, nós vamos refletir um pouquinho a respeito do item 9, Instruções dos Espíritos à Vingança. Tá bom? Bom dia para quem está chegando. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então, antes da gente iniciar o nosso Evangelho, eu gosto sempre de fazer uma leitura de uma mensagem inicial. Em seguida, nós passaremos para a nossa prece. E após, iniciaremos a leitura e as reflexões do Evangelho. Tá bom? Então, vamos lá. A mensagem que eu vou ler hoje para vocês, ela se intitula Aguardemos. Em qualquer circunstância, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tomes de esforço quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje muitas vezes é benefício amanhã. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A árvore, prestando incessante auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Todavia, a enxada que espera imóvel adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera aguardando águas paradas converte a si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. Mensagem de Emmanuel pelo Espírito. Mensagem de Emmanuel por Chico Xavier. Palavras da vida eterna. Bom dia quem está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Iremos agora fazer a nossa prece inicial. Quem se sentir mais à vontade, quem se sentir mais relaxado, pode fechar os olhos, para que a gente possa ir, nesse instante, pedir as bênçãos da espiritualidade superior. Conectemos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Possamos agora vitalizar o nosso Mestre Jesus, chegando aos nossos lares, nos envolvendo em energias benéficas de amor, de equilíbrio, de paz. Que essas energias disseminadas aqui no Evangelho de hoje possam envolver não só o nosso lar, mas todos aqueles que estão conectados a nós de alguma forma. Os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos vizinhos.
que essas energias se estendam aí aos hospitais, aos abrigos, aos asilos, aos orfanatos, trazendo a esperança, a fé ao coração de todos aqueles que estão necessitando de um pouco de luz. Nesse instante, eu peço a permissão à espiritualidade amiga para que possamos iniciar o nosso Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu falei, nós vamos dar continuidade no capítulo 12, item 9, tá bom? Instruções dos Espíritos à vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai os vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheira assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença desse último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra do inimigo, que de nada desconfia, e espera um momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no corpo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefado quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde, que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que aquele que o enfrenta, o seu inimigo, e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretende ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Essa mensagem é do espírito Júlio Olivier, Paris, 1862. Bem-vindo, bom dia para quem está chegando. Bom, então, aqui nessa passagem do Evangelho, ele nos deixa assim muito claro, né, que a vingança é um dos últimos resquícios, né,
um dos últimos indícios dos costumes bárbaros, que tende a desaparecer com o tempo, que tende a desaparecer na medida que a gente vai colocando o Evangelho que Jesus Cristo nos ensinou em prática. E essa vingança, ela é originária, ela nasce ainda do orgulho que carregamos, do egoísmo, do sentimento de que houve aí ferida a nossa honra, o nosso ego, muitas vezes a nossa vaidade é exacerbada. Então tudo isso, ela origina aí o sentimento de vingança. Tá? Então esse sentimento aí de vingança, ela nos dá aí de uma forma bem precisa, de uma forma bem concreta, a nossa ainda ignorância nas leis divinas, não é verdade? A nossa ainda imperfeição intelectual, a nossa imperfeição moral, a nossa imperfeição espiritual. Então tudo isso, essas nossas imperfeições aí alicerçadas em nossos orgulhos, né, em nosso egoísmo, ela pode aí originar, alimentar esse sentimento de vingança, que por vezes podemos aí carregar dentre nossas chagas morais, dentre os nossos vícios morais. Então a vingança, ela não é um movimento do exterior, né? Ela não é um movimento do nosso corpo carnal, apesar de refletir no nosso corpo físico. Ela é um movimento que nasce do nosso espírito, né? E nós devemos ter cuidado, nós devemos ter cautela, nós devemos sempre, né, ter muita cautela no sentido de refletir sobre esses sentimentos, sobre esses pensamentos de vingança, para que ela não se torne aí uma erva daninha e possa nos distanciar da nossa evolução, possa aí nos distanciar dos objetivos educativos da nossa vida, tá? Então nós precisamos sempre aí ter essa consciência de que tudo nasce no nosso pensamento. Se eu alimento pensamentos de ódio, pensamentos de raiva, pensamentos de rancor, eu estou possivelmente alimentando aí esse sentimento de vingança. E por que nós precisamos ter cuidado? Porque é através dos nossos pensamentos que nós sabemos quem são as nossas companhias espirituais, quem são aqueles irmãozinhos espirituais que estão nos acompanhando. Na medida que eu cultivo pensamentos negativos, pensamentos depressivos, pensamentos de rancor, de mágoa, de ódio, de vingança, eu abro portas, vamos colocar assim, para aqueles irmãozinhos que estão na mesma sintonia que a minha, se aproximarem de mim. Irmãozinhos estes que ainda se comprazem no mal, que querem nos fazer mal. E na medida que eu entro em sintonia com esses irmãos, eles alimentam ainda mais esses pensamentos meus. Eles inflamam ainda mais esses pensamentos. Então nós precisamos sempre agir como o Evangelho nos orienta. Vigiai e orai, porque tudo inicia nos nossos pensamentos. São os nossos pensamentos que dão origem aí aos nossos sentimentos e que, consequentemente, vão originar as nossas ações. Por isso é importante sempre o orar e vigiar, para que a gente possa cultivar pensamentos positivos, pensamento de boas ações, de bons sentimentos, de boas condutas, em vez da gente estar alimentando ainda mais os nossos vícios morais que ainda trazemos, nós vamos alimentar aí as nossas virtudes, né? As coisas boas que a gente tem, tá bom? Então, a partir dessa informação que o Evangelho nos traz, de que a vingança, ela é um indício muito forte, né, da nossa inferioridade moral, da nossa inferioridade espiritual, precisamos, bom dia, Jaqueline, seja bem-vinda, precisamos cada vez mais cultivar o que o próprio Jesus nos ensinou.
amar o próximo, amar os nossos inimigos, tentar perdoar as faltas alheias, porque o nosso irmão que errou, que falhou, ele também é um espírito que está na mesma caminhada que nós. E nós também podemos correr o risco, qualquer hora, de cometer equívocos, gerando mais débitos, né? Então, nós não somos muito diferentes daquele irmão que cometeu aquela falta. Então, dentro desse contexto, sabendo que nós não somos melhores nem piores, estamos também aqui na batalha de acertar, de quitar os nossos débitos, nós não temos o direito de julgar a atitude do outro, embora nós saibamos que muitas vezes, né, foi uma atitude que nos foi dolorida, né, que nos prejudicou muitas vezes, que prejudicou aquela pessoa que a gente ama, mas na medida que a gente compreende que o outro também é tão falho quanto nós, e que nós, dentro aí desse processo, precisamos exercitar aí a benevolência, exercitar o ato de caridade, nós passamos aí a mostrar, não só para as outras pessoas, mas para nós mesmos, né? Que nós estamos aí ascendendo dentro dessa escala evolutiva, que nós já conseguimos ter a consciência de compreender que a lei divina, ela existe para todos, que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E que a atitude equivocada daquele meu irmão que me feriu, que me fez sofrer, ela diz respeito a ele. Ele escolheu essas sementes para plantar. O plantio é dele, não é meu. As atitudes, sim, que eu tenho, ela diz respeito a mim. Então, dentro desse processo de autoconhecimento, dentro desse processo de conhecer as leis divinas, eu não vou me permitir escolher tais sementes para plantar. Que sementes são essas? Eu não vou me permitir escolher as sementes do ódio, as sementes da mágoa, do rancor, da vingança, para fazer o meu plantio, de maneira alguma. Eu vou escolher as sementes do perdão, da benevolência, da caridade, do amor, para que eu possa hoje fazer o meu plantio e amanhã a minha colheita ser uma colheita generosa, ser uma colheita do bem. Se o irmão, qualquer que seja, escolheu esse tipo de plantio, não cabe a mim julgá-lo. Deixa que as leis divinas, que são encarregadas ali da ação, da reação, irão ali no momento certo fazê-lo com que ele colha, né, o que ele plantou. Tá bom? Então, dentro aí desse contexto, nós devemos nos esforçar cada vez mais para que a gente possa compreender aquele irmão que nos prejudicou, que muitas vezes utilizou da hipocrisia, que nos apunhalou muitas vezes pelas costas, né? Como uma pessoa que é necessitada do nosso auxílio, que é necessitada da nossa misericórdia. E que se a gente cultivar sentimentos, pensamentos de vingança, o primeiro a sofrer não vai ser ele. O primeiro a sofrer seremos nós. É como se... Desculpa. É como se nós segurássemos em nossas mãos uma brasa em chamas, querendo ali jogar aquela brasa no outro. A gente esquece muitas vezes que a primeira pessoa que é prejudicada somos nós. Na medida que eu cultivo esse sentimento de vingança, de ódio, que eu planejo ali, premedito, né, a vingança, antes desse sentimento, dessa energia envolver o meu próximo, ela está me envolvendo, né? Ela passa por mim. Então, essa energia negativa, essa energia maléfica,
A primeira pessoa que sente não é o meu próximo, não é aquele que me prejudicou, sou eu mesmo. Eu mesmo estou sendo o refém dessa energia negativa, desse sentimento de ódio, desses pensamentos de vingança. Então a primeira pessoa que é prejudicada sou eu mesmo. Então nós precisamos ter essa consciência. Então é necessário a gente muitas vezes parar, refletir e pensar até que ponto o outro está me dominando. Até que ponto eu sou refém das atitudes do outro. Eu não preciso dessas amarras. Eu não preciso dessas correntes. Porque na medida que eu planejo aí, que eu tenho pensamentos de vingança, que eu tenho sentimentos de ódio, de rancor, eu me conecto com aquela pessoa que foi o meu agressor. Só que esses laços de conectividade não são laços de afeição. Não são laços de amor. São correntes de ódio, são correntes de rancor, né? São correntes de amargura, de tristeza. Então é preciso a gente refletir até que ponto a gente merece isso. Até que ponto eu preciso colocar na minha cruz, na cruz que todos nós já carregamos, um peso ainda maior do que o peso que eu já trago. Já que todos nós estamos aqui na tentativa, né, de tentar quitar os nossos débitos, vamos ter consciência de que quando a gente tem atitudes como essa de vingança, nós estamos prejudicando ainda mais a nossa estadia aqui. Ou seja, adquirindo ainda mais débitos. Então, não precisamos dessas amarras, não precisamos aí dessas correntes ligando nós ao nosso agressor. O Evangelho ele sempre nos diz o seguinte: quem perdoa é o mais forte. Às vezes a gente tem aquela concepção equivocada de que o perdão é um ato de fraqueza. E não é, de maneira alguma. A pessoa que consegue perdoar aquele irmão que fez mal para ela em algum momento da vida, ela está demonstrando ali a sua fortaleza interna, né? A sua capacidade de resiliência. A crença que existe um Pai que tudo vê, que nada passa despercebido. E que vai chegar um momento dele quitar também os débitos dele. E que não cabe a nós fazermos justiça com as próprias mãos. Nós não somos juízes de ninguém, tá? Esse papel é com o nosso Pai. Às vezes a gente acha que a gente está sozinho, né? Que a gente age oculto, que não tem ninguém nos observando. Né? E, na verdade, nada passa despercebido aos olhos da espiritualidade, certo? Por mais que a gente ache que esteja sozinho, nunca estamos, em momento algum. Existe uma legião de espíritos que estão observando os nossos atos. Nem os nossos pensamentos passam despercebidos. Tudo que a gente pensa é observado. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Helene diz que o perdão é a limpeza da alma, justamente. É a cura, né? É quando a gente consegue perdoar, a gente se liberta, a gente restaura a nossa alegria de viver. A gente consegue aí, por meio do perdão, muitas vezes, como você está dizendo, limpar aquela energia negativa que a gente está trazendo, né? Se libertar daquela pessoa que nos fez sofrer, deixar que ele siga o caminho dele, deixa ele plantar ali, fazer o plantio dele, né? Todos nós, em algum momento, iremos fazer a nossa colheita. Então, o Evangelho ele é muito claro quando ele nos diz o seguinte, que a vingança ela só desaparecerá da terra quando todos nós, sem exceção alguma, conseguirmos colocar em prática os recursos do Evangelho, os ensinamentos do Evangelho que Jesus nos trouxe. E Jesus é o nosso exemplo máximo de perdão, não é verdade? Ele não tinha por que sofrer o que ele sofreu, mas mesmo assim,
ele perdoou. Porque ele sabe que cada um de nós está num momento diferente de aprendizado. Cada um de nós temos um ritmo diferente de evolução. E que vai chegar o momento da gente rever esses nossos atos equivocados e da gente reparar esses atos, tá? Então, nós temos condições, sim, de perdoar aqueles irmãos que nos fizeram mal. Ainda que seja algo difícil no nosso estágio evolutivo, né? Mas o Evangelho nos diz que se reconhece o espírita pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Então, ainda que seja algo difícil, é difícil realmente a gente perdoar alguém que nos fez mal, né? Que fez mal a alguém que a gente ama, mas a tentativa da gente não guardar o rancor, a tentativa da gente não planejar a vingança, o esforço que a gente faz dentro de si, por mais difícil que seja, em olhar aquele irmão e não guardar nenhuma mágoa, não guardar nenhuma raiva, já é o início do processo de perdão. E aí o Evangelho vem nos trazendo aqui no início que a pessoa que cultiva esse sentimento de vingança é uma pessoa que sofre bastante. É uma pessoa que carrega dores. E esse processo de libertação dessas dores, desse sofrimento, ele só vai começar essa libertação a partir do momento que ele inicia o processo de perdão. Muitas vezes a gente fica encegueirado, a gente não consegue ver dentro daquele processo de raiva, de vingança que a gente está, que nós somos os primeiros reféns dessas dores, desse sofrimento, que inicia no espírito, mas ele se reflete muitas vezes no nosso corpo físico, porque a gente somatiza, né? E uma hora a gente precisa expelir de alguma forma. E essa forma, muitas vezes, vem em forma de doença. Tá? Então, os primeiros prejudicados somos nós mesmos. Então, se eu quero me libertar desse sofrimento, se eu quero me libertar dessas dores, desse fardo a mais que eu mesmo estou carregando, colocando nos meus ombros, eu preciso iniciar o processo de perdão. E se eu posso iniciar esse processo hoje, com esforço, com dedicação, pedindo a ajuda da espiritualidade amiga, por que eu vou deixar para fazer esse processo de libertação amanhã? Por que eu vou prolongar os meus dias de sofrimento, de tristeza? Não preciso disso. Nós não merecemos isso. Então, meus amigos, para a gente finalizar as nossas reflexões de hoje, atentemos aos nossos pensamentos. Orai e vigiai. E se por algum momento da nossa vida a gente se perceber em pensamentos que estão ligados ao ódio, ao rancor, à mágoa, a sentimentos destrutivos, ao planejamento de vingança, oremos a espiritualidade amiga, que possamos pedir ajuda ao mais alto, que com certeza as nossas preces serão ouvidas. Existe também uma legião de bons espíritos que vêm em nosso socorro. O nosso anjo guardião está sempre pronto para nos auxiliar, os nossos mentores, espíritos amigos que nos rodeiam e que, sim, na medida que a gente busca o auxílio sincero dos nossos corações, a ajuda, a gente clama essa ajuda, eles virão sim nos auxiliar. E aos poucos, essa energia perniciosa, essa energia negativa, ela vai aos poucos se dissipando, acalmando os nossos corações, dando lugar aí ao processo de olhar o nosso próximo com os olhos de misericórdia, de benevolência, de perdão e de caridade. Tá bom? Que o amor, que essa energia bendita aqui do Evangelho possa envolver todos nós. E que essas reflexões nós possamos guardar
dentro dos nossos corações, para que no momento oportuno, e que sempre vai haver esse momento, nós possamos lembrar do que Jesus Cristo nos ensinou: amai os vossos inimigos. Perdoa, porque muitas vezes eles não sabem o que fazem, certo? Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Nesse instante, iremos passar para a nossa prece final. Obrigada, Mestre Jesus, Deus, nosso Pai de misericórdia, por nós já termos aí a capacidade de refletir sobre o Teu Evangelho, a consciência aí de perceber o que é certo, o que não é legal, que possamos durante o nosso dia a dia guiar as nossas ações por meio de pensamentos, de sentimentos positivos, estimulando cada vez os nossos sentimentos, as nossas virtudes morais, que tenhamos força, resiliência e fé, para que não possamos dar vazão a pensamentos negativos. Rogamos o auxílio da espiritualidade amiga, que possa sempre estar conosco e que nós possamos sim estar em sintonia com espíritos de luz e que esses espíritos possam nos guiar, nos orientar sempre, para que possamos fazer um plantio com boas sementes. Que tenhamos um restante de semana abençoado e que Jesus permaneça em nossos lares e em nossos corações. Gratidão, obrigada pela companhia de cada um de vocês. Fiquemos aí, então, envolvidos nessas energias benéficas do Evangelho. Um abraço em cada um.